Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Rocha, tenho 20 anos, sou estudante de medicina da UFG e eu estou aqui trazendo esse vídeo sobre o assunto que vocês já leram aí no título, porque muitas pessoas têm me mandado mensagens recentemente, tanto no meu Instagram pessoal quanto no Estudigrão, pedindo ajuda porque estão estagnados e não conseguem aumentar a média de acertos de forma alguma. Eu já passei por isso várias vezes ao longo da minha preparação para o Enem e cada vez que eu estagnava em uma certa média de acertos era por um motivo diferente que eu precisava vencer nessa barreira pra poder evoluir um pouquinho, aí eu travava de novo, aí eu evoluía um pouquinho, aí eu estagnava de novo e cada vez, era por um motivo diferente. Então eu vim aqui trazer hoje pra vocês os principais motivos por isso, para que vocês identifiquem, a causa mesmo de vocês estarem estagnados e tentarem resolver essa causa. Então, antes de tudo, eu peço para que vocês me sigam lá no Instagram. Meu Instagram pessoal é @Pamela Rocha, eu posto mais coisas relacionadas à medicina lá. E o Estudigrão é @vestibuleiros, que eu posto dicas, destinadas aos vestibulandos lá. E eu peço também para que vocês curtam esse vídeo aqui. Eu sei que é chato, porque eu sempre fico pedindo, mas, gente, o like me ajuda muito, porque quando alguém pesquisa algum tema, algum assunto relacionado a esse vídeo aqui, o YouTube, ele entende que esse vídeo, por ter muitos likes, por ter um bom engajamento, por ter muitos comentários, ele é um vídeo bom e recomendo esse vídeo para essa pessoa. Então eu peço para que vocês curtam aqui, qualquer sugestão, crítica, dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque eu sempre leio todos os comentários, tá bom? E antes de tudo, vamos pra nossa vinheta, porque tem gente sentindo falta aí, porque nos últimos vídeos eu não tenho colocado ela. Então, estudantes de todo o Brasil, olá! Começar sem enrolação, antes de tudo, o que você precisa saber é o motivo de você estar estagnado. O motivo, primeiro, é o mais óbvio, que é falta de teoria, falta de conteúdo. Eu sempre recomendo vocês fazerem muitos exercícios, treinarem mesmo, fazer provas anteriores, porque ajuda pra caramba. Mas, gente, não adianta você ir resolver prova do Enem, você ir fazer lista de exercício, se você não tem consolidado na sua cabeça o básico. O básico que eu falo não é o mais simples, é o conteúdo, geralmente aquele inicial, dado lá no início do ano, que é o necessário para que você entenda as coisas, os assuntos posteriores daquela matéria. Então, por exemplo, se você não dominar vetores, se você não dominar movimento uniformemente variado, a diferença de velocidade e aceleração, aqueles gráficos lá de velocidade por tempo, espaço por tempo, aceleração, não adianta você estudar colisão, não adianta você estudar movimento circular uniforme, porque se você não domina o básico, você não consegue pegar o que é mais complexo. Então, a minha primeira dica é domine o básico. Pamela, como que eu vou saber o que é o básico? Gente, hoje ou amanhã eu vou deixar no Estudigrão uma listinha com os principais assuntos básicos de cada matéria. Então, por exemplo, para você ir pegar questões de literatura para resolver, o que você precisa dominar antes? Isso daqui. Então você dominando isso daqui, você já pode ir para os exercícios, que aí o resto você vai aprendendo com os exercícios. Eu vou deixar essa listinha nos stories e caso você esteja vendo esse vídeo depois de 24 horas que eu postei os stories, pode ficar tranquilo que eu vou deixar ele nos destaques do Instagram, tá bom? Então, estuda o básico que eu vou postar pra vocês lá no Instagram, faz exercício sobre o básico pra depois vocês irem resolver prova e fazer lista de exercício com vários conteúdos de níveis de complexidade diferente. Enfim, foca no básico. Se você tá numa média de até 120 acertos, se você está acertando disso para baixo, provavelmente você tá pecando sim no básico e você precisa dominar o básico, você precisa rever a teoria. Então, eu sei que tá faltando pouco tempo pro Enem, se você tá assistindo esse vídeo se preparando pro Enem, que vai acontecer agora em janeiro de 2021, eu sei que falta pouco tempo, mas dá tempo de correr atrás do básico de cada matéria para que você tente elevar a sua média aí, pelo menos para uns 120 acertos, que é uma quantidade que eu acho que seja possível se você dominar o básico de cada conteúdo. O segundo motivo para essa estagnação é você estar errando questões por falta de atenção. Isso acontecia comigo muito, principalmente no início do meu terceiro ano de cursinho, porque eu sempre fui muito voada, eu nunca consegui me concentrar direito, e a minha falta de atenção me fazia errar muitas questões por bobeira. E não era porque eu não tava sabendo o conteúdo, era porque eu tava errando por bobeira. E aí era aquela questão, que depois que eu saía da prova eu falava: meu Deus, errei isso daqui por idiotice, cara, eu sabia. Então era aquilo, não faltava conteúdo, mas faltava atenção. E aí o que eu comecei a fazer que me ajudou demais? A primeira coisa que me ajudou muito a parar de errar a questão por falta de atenção era meditar antes da prova, porque, sei lá, me fazia conseguir ter mais concentração. E outra coisa que me ajudava muito também é mascar chiclete, não sei porquê, não sei explicar pra vocês cientificamente, mostrar um estudo que mostra que mascar chiclete durante a prova ajuda na concentração, mas
Mas eu percebi que quando eu mascava chiclete me ajudava. E outra coisa também é ir dando algumas pausas ao longo da prova pra eu não ficar cansada demais e não começar a errar a questão por bobeira. Essas pausas, no caso, eram só pausas pra eu poder, tipo, olhar pra frente, olhar quanto tempo faltava, respirar, tipo, 10 segundinhos e beber a água. Eu gostava muito de ficar bebendo água, eu bebia pouquinho, né? Mas eu bebia sempre, toda hora eu bebia pelo menos um pouquinho pra, sei lá, tipo, esparecer um pouco. Mas eu bebia pouco pra não dar vontade de ir no banheiro durante a prova. Mas na hora que eu saía da prova também, eu tava morta de vontade de ir no banheiro. Mas me ajudava, sei lá, me ajudava a aliviar um pouco o estresse, o nervosismo e mesmo focar. Outra coisa que me ajudava demais também era a cada questão que eu resolvesse, ir riscando na carteira mesmo. Então eu resolvia uma questão, aí eu fazia um risquinho. Resolvia outra, fazia outro risquinho. Obviamente, depois, no final da prova, eu ia lá com a borracha e apagava tudo, né, gente? Mas eu sempre fazia um risquinho. Quando eu tava no Enem, né, que não tinha como eu fazer de lápis o simulado, eu fazia de caneta, e aí eu virava a prova e sempre fazia ali na traseira da prova os risquinhos. Não sei porquê, eu acho que isso fazia meu cérebro concentrar mais, focar, senão eu me pegava pensando, sabe, várias vezes, sabe quando você tá fazendo alguma coisa inconsciente, e aí do nada você para e pensa, tipo, o que eu tô fazendo? E quando eu fazia esses risquinhos, parece que eu conseguia fazer o meu cérebro ficar mais concentrado na prova, tipo, opa, resolvi mais uma questão. Olha, resolvi outra questão. Eu estou resolvendo questões, estou focado nas questões. E esquecer do resto do mundo. Então, isso me ajudava pra caramba. Não sei explicar pra vocês porquê, mas tentem aí, talvez ajude alguma dessas dicas. E outra dica que eu dou também que me ajuda demais é sempre lendo o enunciado, lendo os textinhos, sublinhando, circulando, porque isso fazia, sei lá, eu me concentrar mais e prestar mais atenção também pra não errar por bobeira. Consequentemente, eu não errando por bobeira, eu consegui aumentar a minha média de acertos. Uma terceira possível causa de você estar estagnado aí na quantidade de acertos é problema de interpretação. E isso é muito grave, porque você precisa ter uma boa interpretação pra conseguir resolver a prova, né? Porque você precisa de interpretação na prova inteira. Então, treine muita interpretação, lendo mesmo conteúdos de interpretação de texto, treinando muita interpretação nos exercícios também, sempre se perguntando o que o comando da questão quer de mim, o que ele quer que eu responda pra ele. Até nas questões de exatas, sempre se pergunta o que ele quer. Ele quer o volume, ele quer a aceleração, ele quer a velocidade, ele quer o espaço, o que ele quer de mim, pra você não errar por bobeira a questão e não marcar sempre os distratores, né? Uma outra dica que eu dou pra vocês também, se caso você estiver tendo problema de interpretação, ou principalmente quando você fica em dúvida entre duas alternativas, né? Sempre leia o comando da questão já emendado com a alternativa, porque às vezes a alternativa ela tá certa, só que ela tem algum errinho de português que quando ele junto com o enunciado, sabe, tem um errinho de plural, ele de regência verbal, ou um errinho tipo da palavra que completa o comando tá no feminino enquanto o comando tá no masculino, e aí tem um errinho ali de concordância nominal. E no Enem, se tiver algum errinho de português na alternativa, ele não pode ser considerado gabarito. Então eu trouxe aqui um exemplo pra vocês. Uma questão aqui do Enem que diz assim, vou ler só o comando, né? Não vou ler o texto. Por exemplo, no referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfield expressava uma crítica ao. Ele criticava ao, no masculino. Então, por exemplo, é só um exemplo, tá, gente? No enunciado não tá aqui, mas eu já vi questões assim, eu tô só trazendo pra vocês pra exemplificar. A. Censura moral das produções culturais. B. Limite do processo de distensão política. C. Interferência militar de países estrangeiros. E aí tem as alternativas. E aí eu tinha ficado em dúvida entre duas, por exemplo, que era a e a B. Aí você completava. No referido contexto histórico, a manifestação do cartunista Enfield expressava uma crítica ao censura. Opa, censura tá no feminino, ao tá no masculino, então não pode ser. Então, mesmo que pareça correto, sempre emende o comando da questão com a alternativa, porque a alternativa ela precisa concordar em gênero, em grau, em número com o comando da questão. Então, por exemplo, lendo esse enunciado, se ele tivesse dessa forma, significaria que você não poderia marcar qualquer alternativa que começasse com palavras no feminino. E aí você já, por exemplo, eliminava 3 alternativas. Então presta muita atenção nisso. Eu já vi questões assim no Enem, que tinha um errinho quando você completava. E aquela questão, por mais que ela pareça correta, ela não pode ser o gabarito, tá? Nunca é, nunca. E, gente, sempre se pergunta o que o exercício quer de você. Como eu disse pra você, às vezes tem a alternativa lá, parece que é ela, mas ela não é o gabarito. Por exemplo, várias vezes o Enem cobra uma questão, sei lá, de equação de segundo grau. E aí ele tá te pedindo o y do vértice. E aí você, por falta de atenção, não presta atenção o que ele tá querendo e calcula o x do vértice. Você pode ter certeza que vai ter uma alternativa lá com o x do vértice pra você marcar. Você vai marcar, você vai cair no distrator e vai errar. E só depois você vai perceber que, além de falta de atenção,
você teve uma falta de interpretação. Uma possível causa também para que você esteja estagnado é a falta de tempo. Isso aconteceu muito comigo, de, por exemplo, eu não consegui aumentar minha quantidade de acertos porque eu sempre tinha que chutar muitas questões porque eu nunca tinha tempo. A primeira dica que eu vou dar pra você, se você não tá tendo tempo pra resolver a sua prova, é sempre ler a referência bibliográfica primeiro, depois ler o comando da questão, antes de ir pro texto, ler as alternativas e por último ir pro texto. Sempre nessa ordem. Sabe por quê? Às vezes a pessoa vai ler o texto, ela nem sabe do que tá se tratando. Então ela lê sem direcionamento nenhum. Aí ela vai pro comando da questão. Depois que ela vai pro comando da questão, aí que ela vê o que o exercício está querendo dela, vai voltar no texto, ou seja, vai ter que reler o texto, né? Pra poder ir ali mesmo procurando o que o exercício quer. Depois ler as alternativas, comparar com o texto. E por último, se ela ainda for um pouco esperta, ela vai ler a referência bibliográfica. Eu sempre recomendo ler a referência bibliográfica primeiro, porque além dela ser pequenininha, geralmente ela já te dá uma dica sobre a questão. Às vezes você lê ali o texto, né, não consegue identificar sobre o que o exercício está falando, mas você lendo a referência bibliográfica, você consegue identificar rapidinho. Eu trouxe até um exemplo aqui pra vocês, ó, dessa questão aqui, 86 do Enem 2018 da prova amarela, que tinha um texto aqui, e aí quando eu comecei a ler o texto, eu vou ler só um pedacinho pra não ficar muito longo esse vídeo, mas pra vocês entenderem. Começava a falar assim: os seus líderes terminaram presos e assassinados. Você não sabe de que movimento está falando. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra. Você ainda continua sem saber o que o texto está falando. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. E aí o texto vai trazendo um monte de informação e você fala, tá, mas do que o texto está falando? E aí a pessoa que ela não leu a referência bibliográfica primeiro, ela vai perder tempo. Eu li a referência, eu lembro que até aqui, ó, eu tinha até marcado, eu tinha até sublinhado aqui a referência, ó. Tá escrito 1910, a revolta dos marinheiros. Pronto, gente, não precisa nem ler o texto, não precisa nem perder tempo lendo o textinho. Eu já sei que o texto tá falando sobre a revolta dos marinheiros. E aí o enunciado é: a eclosão desse conflito, a revolta dos marinheiros, foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pelo. E aí você só vai responder. Ou seja, ele só queria saber a causa da revolta da Marinha. Pronto, não precisava eu perder tempo lendo o texto. Então sempre lê a referência bibliográfica, enunciado, alternativa, pra você já descartar ali as óbvias e geralmente eu ficar entre duas e fazer uma leitura direcionada do texto e por último ler o textinho. Outra dica que eu sempre dou também: aprenda palavras novas, expanda o seu vocabulário, para que você não perca tempo tentando descartar ali alguma das alternativas porque você não sabe o que significa. Isso já aconteceu muito comigo, de ficar, por exemplo, entre duas e aí eu não sabia o que significava uma palavra ao certo e aí pensava, tipo, se essa palavra for um sentido excludente, a questão fica certa, mas se for um sentido de incluir o que tá falando, aí a questão já fica errada e eu ficava travada e eu tentava ir pro texto, perdia muito tempo. Então saber muitas palavras, ter um bom vocabulário é ótimo. Eu já dei uma dica aqui pra vocês, né, de colocar um post-it com palavras que vocês não conhecem e ir anotando o significado ali todos os dias de manhã, ler pra você ir decorando mais palavras, isso te ajuda inclusive na redação. Outra dica que eu já dei aqui no canal também é sempre fazer as questões de imagem primeiro, porque geralmente elas são bem mais rápidas de resolver. E eu já gravei um vídeo só sobre isso, sobre como ganhar tempo na sua prova, não ter que chutar. Se esse for o seu problema, se você está estagnado em uma certa quantidade de questões porque você não consegue fazer mais questões, porque você sempre tem que chutar, tem um vídeo, eu vou deixar ele recomendado aqui ao final do vídeo para que você assista ele, que é só sobre gerenciamento de tempo na prova, como que eu fiz, o que eu fazia, inclusive na redação também. E por último, a última causa que eu citei aqui foi o nervosismo, a ansiedade, a tensão. Isso me atrapalhava demais e eu acho que isso é muito preocupante, porque, assim, é muito ruim, né? Você se prepara, você estuda, você resolve questão, você domina o básico, você não perde tempo na prova, você consegue se concentrar, mas você tá tão nervoso que você não consegue, você trava ali, não consegue fazer rápido a prova, enfim, acaba errando por bobeira, é meio que a soma de todas as outras causas, né? Então, o que eu fiz pra me ajudar quanto à minha ansiedade? Eu tenho muita ansiedade, meu nível de ansiedade ele é extremamente alto, eu posso até compartilhar mais pra frente algumas coisas que eu já passei por causa da ansiedade, assim, de sentir dor mesmo, dor física, por causa da ansiedade, já tive que fazer tratamento psicológico quando era mais nova. Então, o que eu fiz pra me ajudar? A meditação me ajudou muito, porque ela me ajudava a controlar um pouco o meu nível de ansiedade. Eu tentava descansar bem mais durante a noite também, pra que eu não ficasse muito nervosa. Outra coisa, eu fazia muitas provas, fazia muitos simulados, pra que eu não ficasse nervosa, porque antes eu ia com a cabeça, assim, a minha ansiedade me fazia ir com uma mente pra prova de tipo assim,
eu não vou conseguir, eu não vou passar, eu não sei muita coisa, ainda falta aprender muita coisa. E isso me derrubava, porque, sei lá, parece que eu criava uma barreira pra mim mesma, sabe? E aí, no meu último ano de cursinho, eu já tinha treinado tanto, feito tantas provas, que eu pensei assim, cara, o que pode dar de errado, sabe? Pode acontecer qualquer coisa, eu já tô treinada, sabe? Eu tô nessa média de acertos aqui durante muitos meses. Não vai acontecer algo drástico e eu vou, sei lá, cair de 150 questões em média pra 110, tipo, drasticamente. Não vai, então eu vou acertar mais ou menos a mesma quantidade de questão. Eu sei que o tema não é algo que eu conheça, mas também não é algo que as outras pessoas conheçam. Então tá tudo certo, vai dar certo, tô tranquila. E assim, eu não fui pensando, tipo, eu vou passar e tal, nossa, já tô aprovada, mas eu fui pensando, eu já tô acostumada, já fiz muitos simulados, eu sei como é que vai funcionar e tá tudo bem, vou terminar aqui, vou embora, vou comer alguma coisa gostosa, isso me ajudou demais. Treinar muitos simulados antes pra que eu ficasse mais confiante na hora da prova. Ah, uma coisa muito importante é você fazer terapia, caso você possa, caso você tenha tempo, você tenha condição, procure sempre um psicólogo. E se caso for, assim, algo mais necessário ainda, vá a um psiquiatra pra ele recomendar uma medicação. Eu trouxe até um exemplo aqui que uma vez eu tive que ir e eu não vou recomendar, né, pra que ninguém, tipo, sei lá, vá na farmácia comprar, mas embora não seja possível porque ele só vende sob prescrição médica. Mas esse remedinho aqui ele me ajudou pra dormir e aí eu só tomava ele antes de fazer provas mesmo, antes de fazer simulado, antes de fazer o Enem, o que, pra ser bem sincera, não me ajudou muito, mas talvez no seu caso ajude, né? Então consulte sempre um médico porque ele vai saber como lidar se caso o seu nervosismo, né, seja muito grande durante a resolução da prova, você sabe que você trava e tal, não consegue fazer muitas questões, então procura um médico que ele vai saber te recomendar melhor. Outra coisa, se necessário, faça sessões de respiração durante a prova. Não falo pra você, tipo, ficar 2 minutos lá respirando igual um monge. Mas, tipo assim, para um pouquinho, sabe? Sabe aquele tempo que eu falei, os 10 segundos de você olhar pro quadro, beber uma água, olhar quantas horas são, sabe? Respira um pouco, faz uma sessão de respiração, tipo, respira bem fundo, solta. Isso me ajudou um pouco a controlar a minha ansiedade. Comemore cada questão que você faça. Porque, sei lá, isso parece que engana o cérebro da gente, a parecer que a gente tá fazendo algo que a gente gosta e fazer algo que, tipo assim, que é algo que a gente domina. Então, facilita demais. A cada questão que eu fazia, eu, tipo, internamente ficava... Uau, yes, fiz mais uma. Por isso que, inclusive, eu riscava lá, né, pra eu ter a sensação de, nossa, quantas questões eu já fiz. E a última dica é sempre deixar tudo organizado no dia anterior da prova, porque isso faz com que o seu nível de ansiedade, de tensão, de nervosismo caia. Visite o local da prova anteriormente, vá com uma roupa flexível, né, pra sua prova, pra que você possa se adaptar. Se tiver calor, você não vai ficar com um moletom, mas se tiver frio também, você tem uma blusa de frio ali bem quentinha. Organize suas coisas todo antes, seus documentos, a sua roupa de ir, pra que você não fique nervoso já antes de ir pra prova, pra que você tente controlar essa tensão, pra que você não erre por falta de atenção, não erre por falta de tempo, não erre por falta de concentração. Enfim, pra que você tente aumentar aí a sua quantidade de acertos, tá bom? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Essas foram as principais causas pelas quais eu fiquei estagnada aí algumas vezes ao longo da minha preparação. E essas foram algumas das minhas táticas também pra tentar resolver cada uma dessas questões que me ajudaram. Como eu disse, talvez nem tudo se encaixe pra você, talvez você tenha algum outro método pra alguma dessas causas aqui que se adeque mais. Eu vim compartilhar uma experiência pessoal com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar o like, um beijo e tchau!